Olá, Olá, Bruno, tudo bom? muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite. Uma honra te receber. Já admiro o seu trabalho faz tempo e quando me falaram que você tinha aceitado, eu fiquei bem feliz. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, Bruno. Eu também acompanho aí vocês já há algum tempo, o trabalho, né, de toda a sua equipe, o seu trabalho principalmente. Eu vejo o quanto vocês vêm se comunicando, vêm levando isso também através aí da população. Eu acho que eu sou apaixonada por comunicação, então estamos no lugar certo, né? Onde você está morando atualmente? Hoje eu moro em Mogi das Cruzes. É uma cidade ao lado de São Paulo, dá mais ou menos uns 50 quilômetros por aí. Eu conheço bem. É, eu achei, não sei porque, eu achei que você estivesse em Brasília, porque como você está escrevendo para o jornal de lá, eu não sei porque eu achei que você estivesse em Brasília. Sim, sim. Nós temos uma equipe, mas ela fica aqui em São Paulo, onde nós cuidamos da coluna, né, no Jornal de Brasília, e hoje também temos não só o Jornal de Brasília, como também a coluna na revista GoAir, aqui em São Paulo. Bom, mas vamos ao assunto central dessa história. Vamos Eu, lá. quando eu comecei aqui a transmissão, eu estava dizendo que eu acredito que se comunicar bem é uma característica das mais importantes. Se a gente observar todo mundo que vence na vida, que dá certo, é muito raro. Tudo bem, se o cara é um cientista, talvez ele seja muito bom ali no laboratório e talvez ele não seja tão articulado para falar, mas em geral, quem, quem faz atendimento ao cliente, quem faz vendas, quem faz gestão de pessoas, quem lidera times, esse universo corporativo ou de empresas de serviço, geralmente, quando a gente observa o cara que está vencendo, que está progredindo, ele se comunica muito bem. Então, eu costumo dizer que é uma das competências mais importantes. Você concorda? Olha, Bruno, eu concordo sim, mas eu vou até pegar um pouco da parte da minha história, né? É, Quando mais jovem, eu sempre gostei muito de me comunicar, sempre fui muito falante. Minha mãe e meu pai sempre falavam para eu ficar quieta. Então, muitas das coisas que às vezes acontecem, né, no decorrer da nossa vida, nos travam também dessa comunicação. Então, nós precisamos utilizar muitas ferramentas para acabar realmente destravando essa comunicação interna que existe dentro de nós. Porque, como você falou, muitos cases, né, que nós vemos aí de sucesso é porque eles conseguem colocar para fora realmente o que é a verdade para eles, né? E eu acho que esse é um dos momentos, assim, do ser humano em que ele realmente entende o que é a comunicação e que ele pode ser ele na verdade e na essência. Então, eu digo que é uma virada de chave muito grande que o ser humano tem, o profissional tem, né, o cidadão tem, mas vai exigir dele uma mudança, porque todos nós, eu acho que, e levo por mim, temos dificuldade de nos comunicarmos realmente, né? Muitas vezes usamos ferramentas para, vou me comunicar desse jeito porque vai ser melhor aqui nesse ambiente de trabalho. Mas o que é importante realmente? É você estar de acordo com aquilo ali ou você olhar para você realmente e enxergar essa comunicação que vem aqui de dentro. Então, eu acho que o grande dilema de nós, comunicadores, é também levar isso adiante, de mostrar para as pessoas que elas podem, sim, se comunicar melhor, existem, sim, ferramentas que podem fazer com que elas melhorem, mas elas precisam tomar uma decisão, né, Bruno? Que eu acho que você, com certeza, já deve ter tomado na sua vida, como eu também tive que tomar na minha vida, que era o quê? Como eu me vejo, como que eu me enxergo e como eu gostaria que as pessoas me enxergassem realmente. Então, tudo isso é comunicação, né? E essa conversa interna, comunicar internamente, eu acho que é uma das coisas fundamentais hoje, principalmente no mundo em que nós vivemos, com tanta informação que nós recebemos todos os dias. O que mais me chamou a atenção nessa sua fala foi logo no início, que você falou que é importante, muitas pessoas precisam. Você não usou essa expressão,
mas você deu a entender o seguinte: a pessoa precisa se destravar, Isso. ela precisa soltar algumas amarras emocionais para ela se sentir segura para falar. E eu te confesso, e acredite, quando eu era pequeno, eu lembro que eu era tímido e inseguro. Sabe aquela criança que fica atrás da perna do Sim, pai? sim. Então, e eu fui crescendo e eu fui construindo essa confiança, mas eu não sei explicar, mas desde muito novo, quando eu falo muito novo, já ali com 12, 13 anos, eu já me sentia totalmente seguro para falar, socializar e ter uma certa imposição. Como quem está assistindo, como que a pessoa identifica o quão travado eu sou e como eu destravo? Não sei se é a melhor Então, expressão, mas é isso que é, muita gente transmite, né? então, Bruno, isso, lógico que hoje a comunicação, ela, com todos os estudos que nós temos, né, com todas as referências que nós temos, nós sabemos que existem ferramentas que podem nos ajudar a destravar, a ressignificar algumas memórias, né, a gente pode dar exemplos, às vezes, de a pessoa querer falar, mas travar literalmente e depois disso começar a ter problemas emocionais na garganta e tudo mais. Por quê? Porque se a comunicação, a fala, o que nós queremos verbalizar vem de dentro, todo o sistema, ele começa a querer trabalhar nisso. Então, se a pessoa assim, nossa, eu queria tanto chegar e poder conversar mais com as pessoas, me abrir, trocar ideia, daí vocês perguntam, né? Eu me pergunto agora, olho para o espelho, e a nossa conversa? Quando é que nós vamos ter? Essa conversa interna é muito importante, porque para nós nos reconhecermos realmente e entendermos quem somos. Porque, mostrando desde o princípio, né? Nós crescemos, somos educados, recebemos informações de todos os lados, mas chega em algum momento da sua vida que você olha para aquilo e se pergunta: é isso mesmo? Será que eu posso melhorar? Será que eu posso olhar para dentro e, vamos dizer, pegar todos esses traumas, essas crenças limitantes que me impuseram? Tem como mudar isso? Lógico que tem. Por isso que muito se fala das ferramentas, né, de hipnoterapia, de PNL, que é a reprogramação mental. Tem também a parte da terapia transpessoal sistêmica, em que você olha para o ser humano, né, não somente mente, mas também corpo, mente e a parte espiritual. Então, assim, a comunicação ela é muito ampla, né? Nós estamos aqui, as pessoas estão aqui ouvindo, e estamos nos comunicando, recebendo essa informação. Então, também esse olhar, para poder destravar, muitas vezes nós vamos ter que olhar literalmente para os nossos medos, para as nossas fraquezas, para as nossas procrastinações, o porquê que eu deixo só para amanhã, o que eu posso fazer hoje. Então, assim, existem ferramentas para tudo isso. E eu acho que mais do que nunca hoje, também com o uso da inteligência artificial, nós precisamos olhar para isso, Bruno, de uma forma assertiva. Por quê? Como que eu, vou dar o meu exemplo como jornalista, vou conversar com a inteligência artificial se eu não me comunico bem, nem os meus próprios sentimentos, as minhas próprias, né, emoções, aquilo que eu quero realmente mostrar para o mundo. Então, eu acho que esse destrave, ele é uma desconstrução da pessoa, ela achar que era daquele jeito e ela entender que ela pode evoluir, pode melhorar essa comunicação, ela pode verbalizar isso para o mundo, como também ela pode usar isso no dia a dia. Então, você destravar realmente é uma decisão, é você querer. E usar essa comunicação de forma positiva sempre. E você me perguntou, tem como saber? Tem, Bruno. E eu te perguntei, né, como destravar, porque do jeito que você verbalizou, me dá a entender que nesse estágio é muito mais um trabalho psicológico do que técnico de comunicação pura. Quando eu falo comunicação pura, é dicção, ritmo, tom, Tudo, e etc, tudo, porque etc.
Porque assim, muitas vezes a pessoa, ela tá num timbre de voz, né, que ainda reverbera o medo dentro dela. Então precisa ser olhado para esse medo. Quantas vezes nós entramos, às vezes, numa reunião, numa apresentação, a pessoa treme completamente. Por quê? Porque ela não está conseguindo transmitir realmente aquilo que tem dentro dela. Então, por isso que tem que ser olhado, sim, a comunicação, ela tem que ter um olhar terapêutico, tem que ter um olhar empático. Por quê? Porque esse destrave, ele acontece no todo da pessoa. Eu tenho mentorados que, assim, eu vejo a transformação de um atendimento para o outro e a pessoa simplesmente se abre. Por quê? Ela se abre para ouvir mais o outro, para não julgar mais o outro e automaticamente também fazer esse exercício com ela mesma. Então, esse destrave, ele pode ser feito não com aquela coisa pesada que todo mundo acha, né, de, porque vai ser uma transformação, vou andar com medo, com isso, é inseguro, eu desconheço, normal, né? Na comunicação a gente usa muito, eu uso muito isso, porque são palavras que nós precisamos olhar para realmente desconstruir a comunicação que nós usávamos para trazer para fora a comunicação verdadeira da pessoa, da essência dela. Por isso que os comunicadores começam a falar com brilho nos olhos, com entonações mais fortes, sem medo. E você trouxe o exemplo de quando você era criança, tímido. Como que mudou isso, né? Olha, a jornalista já querendo fazer pergunta, tá, Bruno? Olha que eu não tenho essa resposta, senão nós poderíamos explorar. Então, porque... Mas eu posso arriscar aqui, porque isso pode dar munição aqui, substrato para a nossa conversa. Eu era muito estimulado pelos meus avós para conversar com eles mesmos. Eu era muito estimulado para explicar os meus sentimentos e as minhas emoções. Eu também era muito estimulado para debater sobre assuntos diversos, assim, o que você acha, você tem uma opinião diferente, você acha que isso pode acontecer, qual é o seu prognóstico? E aí isso ficou ainda mais forte, e essa é a minha lembrança, tá? Sim. Quando, por, por situações de colégio mesmo, e Uhum. depois faculdade, eu tinha que sintetizar um problema, fazer uma proposta muito rápida, explicar algo muito objetivo, tangibilizar algo para alguém. Então, por exemplo, a pessoa compra a solução, né? Ela não quer saber o que você está vendendo. Então, explicar a coisa de trás para frente, começar pelo fim. Então, tudo isso foi me ajudando a ter um modelo racional bem eficiente para organizar a minha comunicação. Mas eu nunca fiz eu nunca, depois eu acabei lendo algumas coisas, mas eu nunca fiz um curso ou nada disso. Então, eu sempre adoraria, eu fico pensando, adoraria ter uma pausa, porque eu acho não, eu tenho certeza, eu posso melhorar, todo mundo pode melhorar, né? Mas você percebeu que você teve um impulso lá atrás, na sua infância, dos seus avós, que pediam para você, né, fazer as coisas para você, eles estimularam você a melhorar a sua comunicação. E isso fez toda a diferença. Eu sempre digo que pessoas assim como você são privilegiadas de terem tido a oportunidade, de conseguirem realmente ter pessoas ao lado que tivessem essa consciência de poder passar isso para você. Agora, a maior parte da população não teve isso, nós sabemos disso. Então, qual a responsabilidade que nós temos também de ajudar essa população a melhorar a sua comunicação? Por quê? Porque se elas querem lá na frente, elas sonham em realizar algo, desejam algo, elas só vão conseguir se realmente na infância delas elas terem alguém que possa estimulá-las. Mas como não tivemos, hoje temos ferramentas que podemos chegar até essa infância e ressignificá-la. Então, essa comunicação já começa internamente. Por isso que é tão importante quando a gente fala, né? A pessoa fala destrave, né? Vem aquele medo, destravar o quê?
vem várias coisas na mente da pessoa, mas é justamente isso, é encontrar dentro dela o ponto aonde pode ser modificado, ser ressignificado, né, com técnicas de reprogramação mental, de comunicação assertiva, de comunicação estratégica positiva e mudar. Por quê? E você atua atualmente é, só como jornalista profissional no sentido de trabalhar com os veículos, ou você também ensina as pessoas a se comunicarem melhor? Olha, Bruno, eu, assim, além de jornalista, né, sou comunicadora, sou mentora de comunicação estratégica positiva. Eu mesma fui criando essa metodologia, nesse último ano, principalmente, que foi realmente olhando de fora, né, como estava acontecendo e como poderia, ajudar essas pessoas a ressignificarem sua própria história. E dentro disso eu vejo aí cases de sucesso acontecendo, pessoas conseguindo não mais procrastinar os seus sonhos, não mais culpar o outro, né? Porque é muito fácil para nós sempre culparmos o outro e nós. Por que julgamos, né? Por que julgamos o outro? Por que nos julgamos? Isso tudo faz parte da comunicação. Então, essa comunicação interna, ela precisa ser olhada e é justamente através dessas mentorias que eu aplico que eu vou enxergando e vou vendo essas mudanças nesses profissionais também. E é muito lindo, é muito gratificante. Fiquei curioso agora, conta mais como é a mentoria em grupo, individual, leva quanto tempo, como é que funciona? Olha, eu digo que cada mentoria, Bruno, ela é única. Por quê? Porque quando eu vou começar a metodologia, primeiro eu vou olhar para o todo, né? Principalmente quando nós fazemos em grupos. Tem 3, tem de 4, tem individual também, mas você observar, você usar das técnicas e das ferramentas que você tem para você identificar o que está acontecendo, e isso também, a hipnoterapia ajuda muito, eu também sou hipnoterapeuta, então você começa a olhar, né, os comportamentos, as formas como a pessoa fala, como ela olha, como ela gesticula, e isso vai abrindo, assim, a metodologia, eu digo que é através do primeiro encontro que começa a criar realmente o que vai ser entregue naquele grupo. Então, a mentoria é em grupo. Tem em grupo e tem individual E também. quanto tempo ela dura? Qual o nível de agenda, quanto eu tenho que abrir da minha agenda para conseguir participar? Olha, Bruno, a mentoria, ela tem mentoria de 8 sessões, tá? São 8 encontros de 1h30, e tem também a parte que é mais voltada ainda para a parte digital e de novos negócios, que são 12 atendimentos, e que daí a pessoa também, ela já sai com o produto dela já meio que lançado no mercado já. E aí, quando você fala digital, é porque imagino que você ampara, eh, especialmente nesse lado da pessoa ser o embaixador do próprio negócio, né? A sua própria marca É, por, enfim. É porque assim, Bruno, o digital ele muda a todo momento, né? E nós estamos o tempo inteiro atentos a isso, a essas novas tecnologias, a esses novos movimentos, e cada mentoria, ela vem realmente com a essência daquele grupo, ou com a essência daquela pessoa que é atendida. Então, muito da mentoria, ela acontece, eu digo que a mentoria, ela é uma troca, né? Eu apenas dou algumas ferramentas, mas quem me dá realmente a resposta são elas. Então, isso também vai automaticamente melhorando a mentoria, porque cada vez que o mentorado entrega mais, lógico que quem está do outro lado também vai querer entregar muito mais. Né? Isso é uma troca constante, é uma comunicação constante. E muitos dos clientes de hoje, querendo ou não, nós estamos no processo digital e a gente sabe, lógico que não é da forma que falam por aí, quem não estiver no digital está fadado. Não,
Não é assim. Existe mercado para todo mundo, se comunicando bem, todo mundo tem trabalho. Agora, quando nós trabalhamos no digital, e aí eu falo dos meus mentorados também, por quê? Porque eles foram percebendo a minha mudança. Então, é através da nossa mudança que o outro também ele vai se abrir para essa mentoria. Então, assim, eu digo que os meus mentorados, eles são presentes, porque cada um traz a sua história realmente, os seus anseios, os seus medos, e como nós podemos melhorar isso na comunicação. Então, a mentoria, ela vem e chega no momento em que, assim, eu também tenho agência de comunicação, a N-Connect, vem num momento desafiador gigantesco, mas também de entrega total. Agora, eu estou me colocando aqui no papel de cliente. Eu acho que quem tem interesse, com certeza tem curiosidade de entender o que a pessoa vai aprender. Então, por exemplo, eu não sei se é assim, tá? Mas você falou que você aborda linguagem corporal. Então, eu imagino que esse é um tópico. Suponho que tenha um outro tópico sobre tom de Sim, voz ou sim. dicção. Conta para nós quais são esses tópicos principais. Eu vou até falar assim, Bruno, que a mentoria, ela abrange, por isso que eu trouxe esse nome, né? Mentoria CEP, que significa Comunicação Estratégica Positiva, porque ela traz várias ferramentas, desde PNL, tá? Reprogramação mental, terapia transpessoal, tem também a parte de hipnoterapia, para ancorarmos essa nova comunicação. Tem também a parte de neurobusiness, para começar a entender realmente que você precisa usar a sua mente ao seu favor, e não ela o tempo inteiro usando, né, de movimentos aí do subconsciente para travar você. Então, eu olho muito profundamente isso. A hipnoterapia, que, né, já falei aí no início, mas que, para mim, eu digo que é um desafio e, ao mesmo tempo, um presente muito grande, porque, vamos dizer, abriu a minha mente para muita coisa, né? E também tem a parte de training, né, que é por observação, aprendizagem da fala, do tom de voz, de como se portar, né, dentro dos seus valores. Realmente ninguém precisa copiar ninguém, realmente isso é a pessoa ser ela na sua verdadeira essência. E também tem, nessa de 12 atendimentos, a parte de Dealmaker, que é o quê? Que é aprender a negociar e fazer novos negócios também através do digital. Então, são essas técnicas que eu uso nessa metodologia. Bacana, bacana. A gente recebeu já várias perguntas. Para não acumular, deixa eu pegar até de trás para frente. Quais os principais problemas que as pessoas apresentam quando vão fazer uma palestra, por exemplo? Uso das mãos, tom da voz, onde a coisa pega? Olha, Bruno, quem é que fez a pergunta? Você lembra aí? Aqui não me mandaram, mas eu acho que foi a Neide, mas não mencionam aqui para mim. Porque meu pessoal me ajuda, como as perguntas vão caindo e vai andando a tela, me mandam aqui no WhatsApp. Acabaram de confirmar isso, foi a Neide. Ah, foi a Neide. Beijão, Neide. Vamos lá, vamos repetir de novo a pergunta para todo mundo entender. Quais os principais problemas que as pessoas apresentam quando vão fazer uma palestra, por exemplo? O uso das mãos, é o tom de voz, onde a coisa pega? Olha, Bruno, eu digo que existe, na maioria dos casos, tá? Uma trava muito grande de gerar o quê? A ansiedade faz com que a pessoa trave realmente e ela não consiga expressar o melhor dela nessa palestra. Mas existem ferramentas, né, de tanto de PNL como também de hipnoterapia,
que ajudam a pessoa a ela realmente se colocar nesse lugar. E ela sentir no corpo dela, antes até mesmo de ir para essa palestra, já se preparar para esse momento. Então, nas palestras, a maior dificuldade é realmente destravar de você fazer uma palestra. Eu mesmo vou falar por mim, eu demorei 10 anos para conseguir destravar isso dentro de mim. Pensa. E eu sempre trabalhei em televisão, apresentei, né, ficava ao vivo ali o tempo inteiro e travei numa palestra. Demorei 10 anos para ressignificar isso, para olhar para isso e entender que era uma trava lá da minha infância. Então, quando a pessoa ela começa a entender que existe realmente, né, essas memórias, elas precisam ser ressignificadas, e quando ressignificadas, a pessoa chega no palco e ela consegue realmente mostrar o melhor dela. E lógico, sempre evoluindo nas técnicas da fala, na parte da oratória, na parte da expressão corporal e principalmente do rosto, né, porque hoje muito, a gente enxerga muito, qualquer pessoa, você vai conversar com alguém em qualquer lugar, a pessoa está ali falando, estou super feliz, tal, não sei o quê, mas o gosto dela não fala dessa felicidade. Então a pessoa ela precisa sentir realmente isso dentro dela, como uma verdade absoluta, de que ela sim está preparada para essa palestra. E foi através dos exercícios que eu usei comigo que eu vi que realmente acontecia. Bacana. O Júlio perguntou: a comunicação pode ser treinada ou nasce com a pessoa? Vamos lá. Gente, isso aí até hoje, quando eu comecei a pensar na live, o Bruno disse assim, nossa, essa live vai ser importante, né? Nós nascemos, qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce? Chora. Grita, faz o som, né? Então, todos nós já nascemos comunicadores. Nós já viemos para expressar, para falar. E sim, existem formas, existem livros maravilhosos que você pode ler para realmente entender sobre a comunicação. Existem hoje vídeos, né, e até programas voltados realmente para isso, que é o quê? Vamos melhorar essa comunicação e já que sabemos disso, que pode ser melhorada, por que não fazê-la? Então também aí vem uma decisão daquela coisa, nós somos comunicadores, nós nascemos comunicadores, mas em algum momento houve um ruído. E é nesse ruído que a metodologia CEP ela vai olhar. A Neide acabou de perguntar aqui quais as principais técnicas para expressão corporal que façam com que o público tenha segurança no que está sendo dito. Então, isso tudo, Neide, são técnicas que se eu contar todas as ferramentas aqui, Bruno, daí eu não vou deixar para minha mentoria, entendeu? Mas existem hoje muitas técnicas, né? Eu mesma vou falar uma coisa que esse timbre de voz que eu uso diariamente, todos os dias, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu não tinha esse tom de voz até os meus 21 anos. Depois que eu entrei para o telejornalismo e comecei a em fono, fazer exercícios, e isso também tem aqui na metodologia os exercícios que precisam ser feitos para a gente destravar essa comunicação verbal, né? E tudo isso é olhando para dentro. Por quê? Eu já cheguei a estar sem voz, Bruno, e apresentar o telejornal, porque eu entendi que a voz ela vinha daqui de dentro, ela não vinha da minha garganta. Então, existem muitas técnicas e muitas ferramentas que, assim, se nós abrirmos a mente para isso, realmente a gente consegue fazer uma comunicação positiva e usando o melhor que a pessoa tem. E ela vai adquirindo também com ferramentas a melhorar isso no dia a dia, no bom dia que você dá quando você acorda para as pessoas, no seu trabalho, no e-mail que você vai enviar, no áudio que você vai passar para alguém, né? Hoje, com essa velocidade máxima que os áudios estão, muitas das coisas se perdem. Então, assim, vamos retroceder um pouquinho e ouvir realmente no tom certo, para que o meu tom
também saia certo. Para que a pessoa saiba quando eu estou bem ou quando eu não estou bem. Porque senão é muito fácil hoje nós comunicarmos que todos estamos bem, só que o mundo está doente. Como eu melhoro essa comunicação? Sendo transparente através dessas ferramentas. Eu sei que as dicas e o ensinamento fica para mentoria, mas deixa eu tirar uma casquinha aqui, até para entreter o público. Eu sei que é muito criticado, por exemplo, se eu estiver no palco e eu cruzar os braços, né? Me falam que isso é uma linguagem corporal muito ruim. Mas eu não me lembro bem qual é a definição, mas mostra que eu estou inseguro ou desinteressado, é alguma coisa que eu lembro que não é muito positiva, ou não. Então, vou falar um pouquinho sobre isso, porque até um tempo atrás eu também achava que era algo negativo. E daí eu comecei a entender que não. E quando eu cruzava os braços, era porque eu estava me sentindo protegida, eu estava bem. Então, esse foi o significado que eu dei. Se alguém chegou para você e falou, é porque provavelmente a comunicação dele acha que aquilo é errado. Eu já fiz palestra com a mão no bolso. Por quê? Porque quando eu coloco a mão no bolso, eu me sinto mais à vontade e segura. Então, assim, cada pessoa, ela vai ter uma ferramenta, uma âncora que ela possa estar de braço cruzado, ela possa estar com a mão no queixo, ela possa estar com as mãos, né, uma mão com a outra, ou com a mão na cintura, ou com a mão no bolso. Então, assim, não é errado. O errado é nós não nos expressarmos direito, não nos comunicarmos direito. Agora, o que eu vou fazer, tanto que, se você for olhar todos os cases, né, os grandes players de sucesso, eles fazem o movimento que eles querem, eles cruzam os braços, eles fazem o que eles querem. Por quê? Porque eles chegaram na autenticidade. E quando a pessoa, ela, através da comunicação, chega nessa autenticidade, ela consegue Fazer qualquer coisa, né? Porque fica natural, né? Fica fluido. Super natural, é isso mesmo. Agora, o que eu sinto é que num círculo ali, numa roda de papo, por exemplo, numa feira, onde eventualmente nem todo mundo se conhece. Então, estou eu e um colega meu do trabalho que conhece um outro e chega um colega. Se eu cruzo os braços, ou se outro cruza os braços, dá uma sensação quase como assim de distanciamento. Pelo menos é como eu leio numa roda como essa, entendeu? Nem todo mundo se conhece, e a Sim. gente está ali se aproximando. É como eu Não, mas sinto. isso, Bruno, não é um sinal de que você está se protegendo, entendeu? Você está ali entendendo, e se protegendo. Às vezes, a cruzada de braço não é porque está entediante ou está, tipo, não queria estar aqui nesse lugar, gostaria de estar conversando com outras pessoas. Não, às vezes é apenas uma forma do seu corpo se expressar naquele momento de tipo, vou ficar aqui um pouquinho, então tá bom, tá tudo bem. Entendeu? Por quê? Porque a comunicação sempre foi vista de que nós sempre fomos para o lado sempre negativo, né? Do errado, do errado. Mas por que nós não vamos para o positivo, né? Eu hoje, quando eu vou nas reuniões de negócios ou nos eventos, né, de grandes empresários, eu fico analisando tudo, eu fico olhando, é como se fosse uma dança, sabe? As pessoas, cada uma do seu jeito, cruza braços, descruza e fala isso e fala aquilo, elas estão naquele momento sendo elas. Então, é esse convite que eu faço muito para as pessoas, delas realmente serem elas, mas como fazer isso, né? Como fazer esse movimento mais positivo do que negativo, mudando totalmente o meu mindset ou ajudando ele a reprogramar de uma forma mais positiva. Olha só essa pergunta. Como a comunicação eficaz pode influenciar no seu desenvolvimento profissional dentro do seu ambiente de trabalho? Olha, Bruno, eu digo que assim, se nós formos assertivos e sempre nos colocarmos no lugar do outro, quando nós formos parar para enviar um e-mail ou enviar uma mensagem, sabendo como a pessoa é, né? Porque às vezes já faz parte do círculo.
Quais cuidados eu preciso ter para não tirar a pessoa do equilíbrio dela, entendeu? Eu, como CEO da agência, que eu tenho essa responsabilidade de sempre levar essa comunicação, né? Essa comunicação verbal, essas reflexões, e como isso pode ajudar as outras empresas também, e aos meus clientes também aqui da agência, como a gente consegue fazê-los com que desperte isso também dentro deles, desse olhar mais positivo para a vida, lógico, sabendo que tudo acontece, vivemos momentos, né, sempre cheio de aventuras, como eu digo, porque mesmo se a gente for falar de várias coisas aqui, a gente vai entrar em assuntos que não precisam ser falados nesse momento. Então, eu acho que essa comunicação, principalmente profissional, do contato visual, mesmo que seja online, entendeu? Tirar esse tempo para não somente cobrar as pessoas, mas também querer entender como você pode melhorar o trabalho dela. Então, eu acho que é a nossa parte, né, como comunicadores, também levar isso adiante. Como eu posso ajudar essas pessoas que todas são diamantes, né, prontos para brilhar? Como eu posso ajudá-la naquela comunicação, nem sempre eu estou falando sobre venda de produto, mas ela se abrir para o mundo e para os relacionamentos que sejam corporativos ou pessoais de uma forma mais positiva, de uma forma mais assertiva, mais objetiva. Não adianta ficar mandando um monte de mensagem no WhatsApp, criar briga. Liga logo uma call, decide, conversa, pronto. Do que ficar ali na comunicação, magoando, prejudicando, levando ao outro aos extremos, muitas vezes. Então, todos esses cuidados, eles são necessários, né, Bruno? E nós sabemos o quanto isso é importante. Então, assim, como eu me comunico comigo mesmo e como eu me comunico com o outro, principalmente no ambiente de trabalho. Isso que você falou das mensagens, eu tenho uma sensação que hoje muitas vezes as pessoas utilizam esse mecanismo como um subterfúgio, uma fuga, e tem certas coisas que não devem ser tratadas por mensagens, né? Dependendo da Isso mesmo. sensibilidade do assunto, ou da importância, ou da complexidade, realmente tem que ter tem que ter o dinamismo do eu comento, você responde, a gente interage de uma forma rápida. E eu vejo que e eu não vou dizer que são as novas gerações, são certos tipos de pessoas que encontraram através dessa tecnologia atual, né, da dinâmica do WhatsApp ou Telegram, um subterfúgio ali para tentar tratar tudo que for possível e imaginável pela mensagem e fogem do tete a tete ali. Por quê? Porque fogem da responsabilidade de decisão, da responsabilidade de compreender o outro, de tentar, tá? Tentar compreender o outro. Isso é muito difícil para as pessoas. Por quê? Porque a maioria acha que tudo tem que estar pronto e perfeito. Só que elas não sabem que isso de acelerar, isso só vai prejudicar mais ainda a mente da pessoa. Então, quando eu ouço alguém no áudio, né, acelerado, eu digo assim, meu Deus, o que que eu faço? Mas a pessoa adquiriu aquele hábito, mas como fazer com que ela use aquilo de forma positiva, né? Isso que a gente falou aqui é muito importante. Existem conversas que precisam ser olho no olho, não podem ser por mensagem. Então, nós erramos aí, nós ficamos gastando uma energia e um tempo, em vez de pegar e ligar. Eu posso fazer uma call com você e conversarmos? Ou posso ir até você e conversarmos? Então, assim, muitas pessoas, Bruno, elas estão muito machucadas por causa disso também, entendeu? Por quê? Porque muitas vezes foram deixadas de lado numa comunicação, porque os dois lados estavam machucados, né? Uma rompe, o outro continua,
Então, assim, o que está sendo comunicado e como nós estamos nos comunicando com as pessoas ao nosso redor. Porque isso é que vai mostrando realmente a realidade que nós vivemos. Então, assim, para mudar a comunicação externa, ela primeiro precisa mudar totalmente essa comunicação interna. Com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, com muita, eu digo, com muita inteligência, com muita sabedoria, com muito discernimento. Por quê? Muitas vezes deixamos de comunicar aquilo, né, que precisávamos falar no olho a olho e demoramos 3, 4, 5 dias para falar realmente. Aquela emoção fica te machucando dias após dias até você realmente resolver isso. Então, a comunicação ela vai além, ela tem ferramentas que você pode realmente usar para sair disso e ressignificar essa emoção com amor, com acolhimento e melhorar cada vez mais a comunicação. Eu, sem conhecimento técnico nenhum, eu venho trabalhando há muitos anos com pessoas que atuam comigo profissionalmente. Eu venho trabalhando alguns tópicos relacionados à comunicação. Quais são eles? O poder de persuasão, o poder do embate e do questionamento, que eu vou verbalizar assim, sem técnica nenhuma, né? O que eu sempre peço a eles é: não se satisfaça com uma resposta simples, questione, cerque a pessoa, teste os conhecimentos dela, porque no meu caso, a gente está sempre falando de negócio, então, Isso. ou é alguém do meu time que está contratando um serviço, ou é alguém do meu time que está negociando um problema. E a outra coisa que eu também tento trabalhar muito com eles é como que eles conseguem lidar com situações difíceis, de desgaste, onde às vezes os ânimos das pessoas do outro lado não estão tranquilos ou não estão a favor do nosso assunto. Então, são coisas que todos esses temas eu trabalho muito mais usando a minha experiência e dando pitacos do que qualquer coisa organizada e modulada, né? Eu só saio dando, eu sou o pitaqueiro oficial do time. E isso você também trabalha na mentoria ou extrapola a Não, mentoria? trabalha também, Bruno, porque assim, não tem como você gerar novos negócios se você não entender um pouco mais profundamente dessas técnicas, né? Como você falou, assim, tem técnicas de persuasão, existem técnicas da parte visual, né, sinestésica, mas quando a gente olha, né, para isso e começa a entender que a gente pode melhorar, né? Daí todo mundo fala, mas persuadir ao quê? Ah, uma compra, né? Persuadir algo. Não, persuadir a ser mais feliz, a ter uma comunicação mais próspera, mais positiva. Só que ainda nós estamos muito condicionados ao medo. A nossa geração vem de gerações que foram condicionadas a esse medo. Então, como que nós abrimos isso para você, né, persuadir, para fazer a venda nos seus negócios, ou eu mesma nas minhas mentorias, eu digo que não é mais uma persuasão, mas é uma essência, é a pessoa ir lá e realmente ela mostrar o que ela sabe fazer. Lógico que muitas pessoas não conseguem fazer esse movimento, a gente precisa dar a mão. E eu me sinto nesse propósito de, na comunicação, seja ela positiva, verbal, não verbal, de negócios, ou apenas estratégico, né, digital, ele tem que ter a essência. E essa essência é a que é a mais difícil das pessoas encontrarem, que está aqui dentro. Então, quando que eu começo a falar sobre comunicação, quando eu não conseguia me comunicar de jeito nenhum. Então, a comunicação, além dessas técnicas, e daí a gente tem que ir bem profundo mesmo, não é mais sobre técnicas, é sobre o ser humano, é sobre o desenvolvimento do ser humano. Então, é essa responsabilidade, né, de ajudar o ser humano a se tornar alguém melhor. E é isso que eu sempre procuro em mim mesma. Sempre
sabe, é como você trouxe, né, do questionador, eu sempre fui muito questionadora desde pequena, sempre. A minha mãe sempre perguntava assim, mas filha, por que você pergunta tanto por quê? Então, eu acho que isso ajuda, né, e automaticamente também traz para nós novas formas de nos comunicarmos. Olha só, a Neide trouxe uma pergunta polêmica. Só não é tão polêmica porque não tem a ver com política no Brasil, tem a ver com política aqui nos Estados Unidos. Ela pergunta se você já observou os discursos da Kamala e do Trump e qual sua opinião sobre a apresentação de cada um deles. Antes de você responder, eu vou começar com os meus pitacos. Eu acho a Kamala muito. Ela tem uma energia bacana, positiva, um sorriso contagiante. Agora, embora eu não tenha simpatia pelo Trump do caráter, de quem ele é, mas abstraindo isso, se fosse alguém que eu acabei de conhecer, eu vejo que como ele é um rato, né, assim, mal vivido, né, safo para essa questão de palco, as caras e bocas, o que ele faz. Eu acho, embora eu não goste dele, mas eu acho ele sensacional nessa capacidade dele. Então, eu queria dar esse pitaco antes de devolver para você. Olha, Bruno, eu vou responder assim, você bem breve e objetiva. Os dois se comunicam muito bem, cada um na sua essência. Sim. E Entendeu? Cada um foi buscar suas técnicas, né? Nós vemos pelo Trump quantos anos de história aí, ela também. Então, assim, cada um tenta mostrar o seu melhor. E ele é aquilo e ela também é aquilo. Por isso eles chegaram aonde eles chegaram. Porque eles usaram a comunicação a favor deles. E existem formas de usar a comunicação para isso. para ser político, inevitavelmente você tem que ser um bom comunicador, né? É muito difícil ter projeção política e não ser articulado, né? Isso é verdade, precisa. Precisa, e assim, todos nós somos, né, comunicadores. Então, eu acho que chegou mais do que na hora de despertar isso também dentro das pessoas. Nós falamos tanto, né? Nós queremos tanto um mundo melhor, mas ninguém olha para dentro e fala assim: deixa eu melhorar isso aqui primeiro, para depois ver realmente o que que eu vou fazer, porque é essa desconstrução que nós precisamos ter para reconstruir uma comunicação mais objetiva, mais assertiva e sempre melhorando, não que não esteja certo, mas sempre melhorando, melhorando cada vez mais. E eu não sei se você teve a chance de ver isso no meu perfil, mas eu tenho participado do Manhattan Connection junto com o Lucas Mendes, com toda a turma, né? E acaba que tem sido uma tremenda escola, porque eles são super experientes. E o bacana é que o Lucas me dá a oportunidade de fazer ali. Quem faz o roteiro é ele e o Caio. Uhum. Mas no dia antes da gravação a gente repassa o roteiro juntos e aí cada um dá seus pitacos, etc. E geralmente a escalada só é fechada ali naqueles últimos minutos. Então é muito bacana porque ele dá. Eu tenho interferido bastante nessa hora, porque como eu sempre fui fã do programa, então eu eu dou sugestões que frequentemente elas são aceitas em relação à escalada. Então, eu queria contar essa experiência para quem não é jornalista, né, e nunca tinha feito nada parecido, que nesse sentido tem sido uma diversão. Eu sei que para você que ficou anos e anos na bancada, é tipo assim, isso aí é normal, mas é que no meu caso é uma coisa diferente. Bruno, mas ó, eu vou falar uma coisa que, assim, o dia que nós perdemos, eu até antes de entrar na live, eu estava comentando isso, que eu estava com friozinho na barriga, né? E fazia tempo, assim, que não sentia aquele friozinho na barriga. Daí eu, assim, poxa, se não tiver esse friozinho na barriga, não tem como nós estarmos 100% ali presentes, né? Precisa dessa emoção, precisa dessa adrenalina, precisa de você estar dentro ali também para você poder comunicar da melhor forma, não é somente seguir o roteiro,
né? Então, eu acho que essa comunicação que vocês fazem, vocês se comunicam muito bem entre si. E é isso que acontece. Por quê? Muito do que hoje nós falamos no digital, as pessoas elas querem comunicar algo, tá? Mas elas não conseguem comunicar isso que está aqui dentro. Então, por isso que precisa ser olhado realmente, né? Todas as pessoas, porque cada indivíduo ele é único, né? E se ele melhora a comunicação dele, ele se comunica melhor, ele é mais assertivo, ele começa a ser mais observador, e quando ele é mais assertivo e mais positivo, ele economiza tempo. Então, ele ganha mais tempo de vida, né? Então, a comunicação, quando ela começa a fluir, a realmente, vou fazer o que precisa ser feito, o que eu me propus a fazer, ali é que acontece realmente essa mudança. Por quê? Porque a comunicação, ela flui na equipe, ela flui dentro do programa lá que você apresenta, ela flui aqui com as pessoas. Então, assim, cada um é único, mas que se completam. E isso é muito bom porque isso otimiza também muitos dos nossos processos quando a gente tem uma comunicação muito mais objetiva, né? Você não precisa ficar ali demorando muito tempo em comunicar aquilo que é o óbvio. Por quê? Porque muita gente leva ainda para o emocional. Então, a gente precisa realmente olhar para esse emocional para destravar isso e fazer com que a pessoa se comunique cada vez melhor. O meu último comentário, e que eu vou acabar com uma pergunta, e ela eu vou colocar de um jeito um pouco polêmico, é o seguinte: eu acredito, sempre acreditei muito na importância da educação. Não necessariamente só da educação acadêmica, não estou falando necessariamente de ter que fazer 3 faculdades, mestrado, mas no fato das pessoas estarem sempre absorvendo conhecimento, querendo ser melhores. Às vezes são cursos pequenos, às vezes é um livro, às vezes é um grande amigo, às vezes é eu ter a oportunidade de, quando eu estiver em Mogi, falar: vamos tomar um café e eu vou, tenho certeza que eu vou aprender com você, porque eu vou tentar sugar ali dicas, eu vou falar: eu tenho problema para olhar para a câmera, você vai me dar um toque. Então é também conviver com pessoas diferenciadas, né? Cada um tem suas competências, né? Então, talvez eu seja melhor com os números e você melhor com a câmera e a gente pode trocar alguma coisa. Sim, com certeza, é sempre uma troca, né, Bruno? Por isso que eu falei ali no início da live que essa troca entre nós, e principalmente nas mentorias, é o que faz com que a comunicação fique mais fluídica ainda. Mas aí qual é o ponto polêmico que eu trago? E essa é uma visão pessoal minha. Tá. Eu fico muito triste e eu constato isso com frequência, que uma boa parte dos brasileiros tem muita dificuldade para se comunicar. Escrevem tudo errado, e não é que digitou correndo e saiu sem querer. Não, não. Escreve, realmente tem dificuldade em organizar uma frase de uma forma que você entenda, escreve errado, e são pessoas agradáveis, são pessoas interessantes, e aquilo parte meu coração, porque também não cabe a mim ser a pessoa crítica ali que falou: cara, meu, tá escrito errado, eu não tô entendendo nada do que você tá falando. E a gente vê isso até nas lives por aí, né? Às vezes Sim. quem tá apresentando vai ler e não consegue, né? Fala: não, eu não entendi direito o que ele falou. Porque a pessoa escreve tudo tão mal que não gera compreensão. Então é mais um. E aí foi uma crítica minha, e eu sei que o nosso trabalho é de formiguinha, né? Mas eu torço muito para que as coisas melhorem, né? Mas eu sei que é algo de grande escala, assim, difícil de ser movido. Precisam de políticas públicas e mudanças mais profundas, né? Sim, sim. Não, e assim, não é só aqui no Brasil, né, Bruno? Eu acho que É.
É o Em americano muitos, também. então, Aqui é igual. assim, a gente não pode somente falar, né, dizer que o brasileiro, eu acho que assim, lógico, existem coisas que precisam ser reavaliadas na educação no Brasil, até a maneira como nós questionamos as coisas, né, isso de ser questionador é muito importante, porque será que é certo isso? Será que não? Às vezes a gente deixa, de questionar e deixa também de interpretar, que foi uma coisa que a gente nunca, eu acho que assim, dificilmente a gente foi muito profundo isso na educação normal aqui no Brasil, que é o quê? Aprender a interpretar realmente. E assim, não somente de textos, mas interpretar o que o outro fala. Por quê? Porque na maioria das vezes, o que nós usamos como resposta são fragmentos do que está aqui dentro, e nem tem nada a ver com a outra pessoa. Tem a ver com algo aqui dentro que ainda não está em comunicação, a comunicação ainda não está de acordo com aquilo que funciona aqui dentro. Então, isso vai ter que melhorar, e eu acho que é responsabilidade nossa, e eu sempre digo, se eu conseguir passar por esse processo e hoje ajudar outras pessoas a entenderem melhor a comunicação delas, isso também tem um propósito maior. E lógico que chegar isso para a comunidade, isso também, quem sabe aí a longo prazo, possa ser pensado. E eu acho que é fundamental, é nós abrirmos a mente realmente de que pode fazer a mudança a partir de você tomar uma decisão. Eu quero me comunicar melhor. Só para o que você abordou, realmente eu acabei falando no Brasil por sermos brasileiros, né? Mas aqui nos Estados Unidos, e eu vou falar aqui porque eu moro aqui, é igual. Tem uma boa parcela da população que também não sabe se comunicar, escreve tudo errado. E eu, inclusive, vou deixar aqui um comentário para quem quiser dar boas risadas. Se vocês entrarem no YouTube e pesquisarem vídeos de americanos que são questionados sobre onde ficam outros países, perguntas como, por exemplo, eles abordam as pessoas na rua e falam: mencione, por favor, 2 países na África. Aí o cara fala Roma, que não é nem um país, é uma cidade, e Finlândia. Tipo assim, sem noção nenhuma. Então, a gente vê que realmente isso está em todo lugar, né? Agora, Analice, onde as pessoas podem te encontrar? Você tem um site onde elas podem... Tenho o site, tenho o Instagram. Eu acho que pelo Instagram é mais fácil, né? Porque lá daí já tem o Linktree que leva para todas as outras páginas que também, né, fazem parte aqui da NConnect. O Instagram é @AnaliceNicolau, o site também www.analicenicolau.com.br. E Ana com N só. Ana com N só. Perfeito. Queria agradecer muito pelo papo, queria permitir que você faça as suas considerações finais e aí vou me despedir com carinho e com calma. Tá bom, eu que agradeço, Bruno, a sua equipe também, a Neide, as meninas aí. Eu acho que a comunicação, ela vibra dentro do nosso coração. A gente só precisa acessar. É que às vezes dá medo, Bruno, mas as pessoas precisam entender que elas não estão mais sozinhas. Que hoje existem muitas pessoas no mundo também querendo ajudar essas pessoas a se comunicarem melhor. Porque a partir do momento que você se comunica melhor, você começa a entender o mundo melhor também. E começa a sair um pouco, né, dessa ansiedade também tão radical que nós vivemos hoje em dia e que muitas pessoas acabam adoecendo por causa disso. A comunicação, ela ajuda realmente a você dialogar, conversar com amor, com carinho e com honestidade. Eu acho que ser honesto e ser de verdade, não se comparando com ninguém, esse é a melhor parte da comunicação. Maravilha. Muitíssimo obrigado pelo papo, Obrigada. pelos ensinamentos, pelo seu tempo e o carinho aqui com todos nós. Obrigado também para quem nos acompanhou até aqui e espero te reencontrar em breve, seja você me visitando aqui em Nova York ou Com eu passando aí certeza. por Mogi. Tá bom, então. Obrigada, Bruno. Um grande beijo para todo mundo. Neide, beijão. Aline também. Eu vi todo mundo aqui entrando na live. Agradeço muito
principalmente as mentoradas que acompanharam aqui a live e que confiam, né, nesse propósito e nesse processo. Um beijo, Maravilha. Bruno. Sucesso para Obrigado. você aí também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.